Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém. Coloca os olhos na caixinha e vamos orar. Quem sabe colocar os olhos na caixinha aqui? Fechar os olhinhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, rendemos graças ao Senhor, porque temos a certeza absoluta que o Senhor se faz presente nesse lugar. Sentimos a Tua presença no louvor, sentimos a Tua presença na recepção dos obreiros, sentimos a Tua presença, meu Deus, a sentarmos nesses assentos. Sentimos a Tua presença, meu Deus, em todos os momentos nesse lugar. E aqui nós queremos fazer um pedido a Ti, que o Senhor continue com a Sua presença, enquanto nós ouvimos a Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor nessa tarde, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que de uma forma especial, o Senhor nos agracie nesta tarde, com algo, meu Deus, do qual o Senhor tem já preparado. Porque eu tenho a certeza absoluta que o Senhor não é uma pessoa aleatória, muito menos desorganizada. Tudo já fora pensado bem antes da fundação dos tempos. A Tua palavra, ela me dá a credibilidade de confiar nisso, porque a Tua palavra diz que o Senhor já me conhecia, bem antes de ser formado no ventre da minha mãe. Por isso eu tenho a certeza absoluta que o dia de hoje já fora um compromisso estipulado para o Senhor sobre a nossa vida, de nos abençoar, de derramar sobre a nossa casa a vitória da qual nós temos clamado e orado. Eu peço ao Senhor nessa tarde, que como igreja, meu Deus, nessa tarde nós possamos adorar ao Senhor em uma única só voz, nós possamos buscar ao Senhor em uma única só voz, nós possamos conclamar ao Senhor em uma única só voz, tendo a certeza absoluta de que o Senhor nos ouvirá e do céu responderá acerca daquilo que nós temos apresentado ao Senhor. Meu Deus, nessa tarde não é uma tarde semelhante às demais, mas é uma tarde nova, porque o Senhor preparou ela para nos abençoar, para trazer sobre a nossa vida a liberdade, para trazer sobre nós, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, o que Tu já tiveras preparado. Por isso diga comigo assim: Senhor Jesus, diga com fé: Senhor Jesus, nessa tarde, viração do dia, eu gostaria que assim como o Senhor passeava toda a viração do dia no jardim do Éden, faz aqui também. Diga com fé: faz aqui também, porque nós queremos sentir. Diga de uma forma concreta, diga de uma forma concreta a Tua presença. Diga: Senhor meu Deus, eu só estou aqui porque o Senhor me trouxe. Amém, amém. Quem crê nisso? Oh glória, aleluia. Olha para essa pessoa do teu lado e diz assim: irmão, seja bem-vindo. Que bom que você veio. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu tecladista pode ficar à vontade, viu? Vamos voar. Quem já andou de carro aqui faz assim. Qual é a nossa obrigação quando andamos? Entramos em um veículo, colocar, hein? Estou gostando de você, viu, irmã? Já a segunda, está tirando 10, viu? Vou aqui, vou batendo papo para você aqui. Nós temos que fazer o quê? No 3, colocar o quê? Então, vamos colocar o cinto de segurança. Eu gostaria que você fizesse assim, olhando para essa pessoa do teu lado. Pega assim, ó, bota a mão aqui, ó, tua mão direita. Pega o cinto, faz assim, ó. E vai olhando para o lado e diz assim: meu irmão, se prepara, nós vamos decolar. Faz assim, aperta o cinto. Faz assim agora. Soltou. Agora olha para ele de novo e diz assim: quando nós estivermos lá em cima, tu solta, tu tira o cinto e grita: Deus, eu quero voar! Aleluia! Crente alicerçado em Deus é crente que vive no sobrenatural, meu irmão. Não tem como, não me diga, e possivelmente eu não quero nem que você prove, um cristão que vive simplesmente à base das bênçãos materiais, é complicado ele sobreviver. Sabe por quê? Porque quando o vento soprar, ele não tem estrutura para aguentar.
E quando o sobrenatural acontece sobre a nossa vida, nós não precisamos de nada palpável, porque sabemos que Ele existe e conosco está. É isso que eu quero que você compreenda nessa tarde, porque nós vamos avançar um pouco além. E dito em muitas situações, eu tenho ouvido, na verdade, pessoas que têm vivido assim, situações adversas. E na maioria, a fala de todas elas, quando sentam comigo, é unânime. E a fala é assim: que vontade de desistir de tudo. Talvez eu esteja falando para você, talvez você comece a dizer dentro de você mesmo: será que o missionário estava na minha casa quando eu disse essa frase? Será que alguém contou a minha vida para o missionário? Diga assim: o Espírito que habita nele, habita em mim também. Faz assim: habita em mim também. É por isso que às vezes nós ouvimos algumas mensagens, e dentro dessas mensagens é como se a pessoa tivesse caminhado com a gente durante a semana, não é verdade? Parece que a pessoa começa a falar a sua vida toda. É porque quando você senta em uma cadeira como essa para ouvir a voz de Deus, aí Deus fala com você, independente de quem estiver aqui pregando. Olha o nosso tema, diz assim: vamos um pouco mais. Diga assim: vamos um pouco mais. Só que ali nós temos uma exclamação no vamos. Como ficaria? Vamos um pouco mais. Vamos? Vamos ensaiar comigo? No 3, o vamos você vai soltar. E depois nós vamos um pouco mais, tá certo? 1, 2, 3. Tá top. Bora de novo. Gostei, o ensaio tá ótimo. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Agora vamos direto, tá bom? Vamos um pouco mais. Vamos? 1, 2, 3. Glória a Deus. Isso é um grito de socorro, é um grito de motivação, é um grito de entusiasmo, é um grito de encorajamento. Existem pessoas que vivem em situações como essa, precisando de alguém para dar um choque. Bora, vamos, aguenta só mais um pouco, vamos. E na maioria das vezes não é sobre pecar, queridos. Não é sobre errar, sobre falhar, sobre eu não obedecer. Na maioria das vezes é porque nós somos seres humanos, é simples. E ninguém anda em alta para o resto da vida. Eu acho que de tanto que eu grito aqui, 1, 2, 3. Quem entende pega. 1, 2, 3. O povo já olha para a minha cara, já fica esperando. É agora ou é depois? Mas nem sempre estamos aqui. Nem sempre estamos naquele up. E é aqui que nós precisamos tomar cuidado. É aqui que nós precisamos nos alertar, porque sempre vai ter alguém ao seu lado para dar um grito desse: vamos! Um pouco mais! Vamos! E se você não tiver essa pessoa do lado, é que está o problema. Porque se você estiver apenas alicerçado naquilo que é palpável, naquilo que o seu coração não deve estar, os bens materiais, assim Jesus alertou o jovem rico. E ele questionou Jesus e disse: não, todas essas coisas aí eu sigo. Porque Jesus começou a dizer: vem cá, você conhece os mandamentos? Ele: conheço, e além de conhecer, eu pratico todos eles. E Jesus falou, realmente não é mentira, Jesus diz assim: sim, você pratica todos esses, mas uma coisa só lhe falta. Uma coisa só. Não era todos os mandamentos. Jesus disse: só uma coisa te falta. E qual era essa coisa? Vende tudo que tem, dá para os pobres, tu vai ter um tesouro no céu, depois tu vem e me segue. A Bíblia diz que ele saiu murcho, esmurecido, abatido, chateado, entristecido. Porque quando nós somos confrontados naquilo que de fato o Senhor chama, não tem esse, igreja, que saia com um sorriso aqui.
ele sempre sai assim, mas assim para a glória de Deus, porque ele sabe que precisa mudar, porque a promessa não é morar apenas em um triplex ou em uma casa bacana com piscina, onde você não terá despesa. A promessa é morar com ele eternamente. É por isso que em alguns cultos nós saímos tão confrontados, nós saímos tão necessitados de converter-nos novamente, que você às vezes começa até dentro de você mesmo: o que está acontecendo? Porque tu chegou aqui feliz e a mensagem começou a receber, começou a entrar. E aí você começa a compreender: se eu vacilar, quando a trombeta tocar, eu estou mais fora do que dentro. Faz assim, ó. E aqui nós não estamos fazendo nenhuma apologia contra as riquezas, pelo contrário, eu quero dizer assim: eu também. Diz com fé, irmão, que até esse jeito não dá não. Faz assim: eu também. Mas nós temos que compreender quem é o dono e amar ao dono, daquele que tem o poder para solucionar tudo e todas as coisas. É por isso que hoje o tema da mensagem é: vamos um pouco mais. Abre comigo, porque a hora passa muito rápido aqui, não sei se é só na igreja, né? Mas aqui na hora que eu subo aqui é ligeiro, viu, gente? Vamos lá, no livro de Isaías capítulo 1, versículo 19. Quem puder, abra sua Bíblia. Amém? Quem está sentindo a presença de Deus? Isaías capítulo 1, verso 19. Diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Em outras traduções diz: comereis o melhor dessa terra. Esse texto seria maravilhoso se ele parasse por aqui. Eu quero, simples, estava ótimo. Se ele parasse por aqui, estava bom para mim e para você. Quem não quer o melhor dessa terra? Todos nós queremos. E qualquer pessoa que você perguntar vai dizer também sim. Mas aqui, buscando o porquê Isaías falou isso, o Senhor chama um povo, né, através da boca de Isaías, o povo de Israel, de um povo de dura cerviz. Ou seja, um povo que não obedece, um povo que anda para um caminho totalmente ao inverso daquilo que Deus estava propondo a eles. Só que a promessa dentro desse texto ainda, quando no verso 18, o Senhor chama Isaías, através de Isaías, chama o povo e diz assim: ó, o pecado de vocês pode estar sujo como escarlata, mas ficará alvo como a neve. Simplesmente obedeçam, se arrependam. Porque o problema de Deus nunca foi com você. O problema de Deus foi com a prática do pecado que talvez você cometa. O problema de Deus totalmente não é comigo e com você de uma forma ímpar, de uma forma singular. Mas o problema de Deus é com aquilo que não o agrada. Deus nunca disse que te abomina, disse que abomina o pecado. E às vezes é por conta da tentativa do pecado e não do ato do mesmo, que nós ficamos esmurecidos e precisamos de alguém ao nosso lado que diga: vamos um pouco mais. Aqui nós precisamos compreender que esse texto é lindo, ele é maravilhoso. E é promessa de Deus, diga assim: a promessa de Deus, eu quero para a minha vida. Mas para seguir na promessa de Deus, não cabe apenas simplesmente eu quero, é uma decisão, querer, mas é uma ação, obedecer. Gente, eu tenho ouvido muitas pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, entrando em um monte de abismo com suas próprias pernas. Eu tenho ouvido muitas pessoas parar para sentar, e o pior de tudo é que a gente às vezes passa o spoiler. Quem gosta de assistir filme, série, seja o que for aqui, quem gosta? E quem gosta de saber antes de assistir? Tu gosta, irmã? Ô, irmão, não vou nessa não. Se falar, tem duas aqui, glória a Deus. Sempre existe, né, gente diferente, né? Senão não dava certo o mundo. Mas
Vocês dois acabou com a minha mensagem. Hein, irmão? Complicou. Mas deixa eu te falar. Quando nós cuidamos e conhecendo a palavra, nós simplesmente anunciamos o spoiler. E qual é o spoiler? Se pecar, vai acabar. E como é o pecado, a gente dá a direção. Vai ser dessa forma, vai acontecer desse jeito, vai por esse caminho. Evita, foge, corre, porque senão o negócio é feio. Acontece mesmo. Só que às vezes as pessoas querem pagar para ver, querem errar para ver. E uma das maiores coisas, e muito difíceis, é retornar novamente para os braços daquele que nunca queria que você saísse de perto. E retornar para o Senhor não é simplesmente arrepender-se, lógico, ou melhor dizendo, é simplesmente arrepender-se. Mas arrependimento, ele não é arquitetado. Ele não é, de uma certa forma, planejado. O arrependimento, ele flui. É em momentos, em ambientes talvez como esse, onde nós estamos ouvindo a palavra de Deus, somos confrontados pela mesma, e a mesma palavra que nos confronta é aquela que nos salva. Mas quando ela começa a entrar no nosso ventre, como dizia Ezequiel, a palavra de Deus, ela é meio amarga, ou melhor, quando vem pelos nossos lábios, é meio amarga, mas quando chega no ventre, ela tem um sabor gostoso de mel, porque a palavra de Deus, ela é dessa forma, para alinhar, para deixar com que eu e você se enquadre naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Na maioria das vezes dói e dói mesmo. Se quiserdes e obedecerdes, comerei do melhor dessa terra. Quem aqui não quer, gente? Quem aqui não quer obedecer? Quem aqui não quer de forma clara e unânime experimentar o melhor dessa terra? Todos nós, não precisa nem você me responder. Mas o conceito aqui está em obedecer. E obedecer ao Senhor, o que custa é muito. Porque na maioria das vezes não é somente vir aos cultos como esse. Na maioria das vezes não é simplesmente participar de cursos como nós temos na igreja. Mas principalmente anular-se a si mesmo. Jesus diz: todo aquele que quer vir após mim, negue-se. Negue-se. Depois, tome a sua cruz, assuma a sua responsabilidade e segue-me. Esse evangelho que nós temos visto por aí, que é tudo simples, é tudo fácil, é balela, conversa para boi dormir. E eu te garanto, porque eu conheço a palavra. O evangelho, ele não é fácil, ele não é simples, mas ele é apto para mim, para você. Diga assim: cheio do Espírito Santo. Esse tipo de mensagem às vezes não gera muito like, não tem muita repercussão,